Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um dos nossos devocionais, falando de um capítulo da Bíblia. Todos os dias nós lemos aqui um capítulo e meditamos. É como se fosse, sim, o nosso devocional diário. Mas você não pode esquecer que eu irei criar um culto online, que aí é um dia especial e vai ser um culto toda semana. Eu ministrarei esse culto para todas as pessoas do Brasil inteiro que estão nos acompanhando. E esse culto vai ser tão importante que eu vou transmiti-lo também para outros lugares, para outros países. As pessoas também vão poder nos acompanhar. Então, louvado seja o nosso Pai, louvado seja Deus pela oportunidade. E diariamente você não pode dizer assim: eu não tive ninguém para me ajudar. Ninguém me ajudou a ler a Bíblia, pastor, e ninguém leu a Bíblia comigo, ninguém orou comigo, não. Isso não será desculpa, porque todos os dias eu estou aqui com vocês, fazendo a leitura do capítulo do dia e lendo um capítulo. Eu quero hoje ler o capítulo 20 do livro de Levítico. E aqui nós vamos encontrar as penas de diversos crimes. Temos que levar em consideração, não podemos esquecer que as pessoas estão no deserto, tá? As pessoas estão no deserto e os filhos de Israel estão todos reunidos, quase 2 milhões de pessoas no deserto, e Deus trabalhando com esse povo, e agora Deus dá as leis e também as penas para aqueles que cometessem algum tipo de crime. O texto diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e extirparei do meio do seu povo, porque deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu nome. Deixa eu explicar aqui para você. Deixa eu ler só mais um pouquinho, que aí nós vamos entender quem era esse Moloque aqui e o que fazia ele. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der a sua descendência a Moloque, para não o matar, alguém passou pano para aquele sujeito que entregou a sua descendência, confiou a sua descendência na mão desse sujeito chamado Moloque, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do meu povo, ou do meio do seu povo, bem como todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. E quando alguém virá para os adivinhadores, encantadores, para os que prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e extirparei do meio do meu povo. Aqui está dizendo o seguinte: Moloque era um deus pagão, tá? Moloque era um deus pagão, a quem os cananitas, tá? Os cananitas sacrificavam os filhos no fogo para adorá-lo. Então esse Moloque era um deus pagão e os cananitas, tá? Sacrificavam, gente, você acredita? Queimavam os seus filhos, não os seus filhos, mas pegavam um dos filhos e sacrificava, queimava o filho a Moloque. Então Deus está dizendo: se alguém fizer isso, essa pessoa vai pagar. E se alguém esconder essa pessoa, passar pano para ela, também essa pessoa vai pagar. Se aqueles povos eram capazes de matar os próprios filhos, certamente eles tinham outras práticas abomináveis,
Por isso o Senhor Deus estabeleceu limites entre Israel e a cultura daquelas pessoas, tá? O Altíssimo estabeleceu limites entre Israel e eles, né? Além disso, assegurou que aqueles que se envolvessem com tais abominações enfrentaria a sua própria ira. Então aqui, gente, você vê o seguinte: se você ama Cristo, se você ama a Deus, você tem que ter bastante cuidado para você não se envolver com a cultura das pessoas. Existem pessoas que têm cultura diferente. Para ela tem coisa que é normal. Só que para nós que servimos a Deus, não é normal. Tem pessoa que para ela é normal sentar no bar, beber. Mas para nós que servimos a Deus, não é normal. Existem pessoas que é normal para ela prostituir, trair, e, enfim, dar em cima dos outros e cantar as pessoas. Enfim, tem gente que tem essa prática como normal. Agora, para nós que servimos a Cristo, não, nós temos que ser santo, separado dessas práticas abomináveis que está na vida da sociedade. Não é tudo que a sociedade aprova que nós temos que aprovar. Eu não vou sair na rua combatendo, gritando contra a sociedade. Não, eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração. Eu não vou sair na rua levantando uma bandeira, lutando contra tal e tal pessoas ou tal segmento. Não, eu vou guardar no meu coração. E aqueles que vierem também serão santificados através da maneira como eu viver, no meu modo de viver. Além desses chamado Moloque, que era o deus a quem os cananitas sacrificavam seus filhos, aí havia também os encantadores, que aí vai chamar até de prostituição. Se envolver com os encantadores, se envolver com os feiticeiros, era chamado de prostituição. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Deus está dizendo, eu não estou com quem tem coragem de matar o próprio filho para o seu Deus. Eu não estou com aqueles que têm coragem de praticar as outras maldades. Então, eu sou santo, eu sou diferente. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Hoje nós vimos pessoas que têm coragem de falar mal do pai, falar mal da mãe, falar mal assim, abertamente, fala mal literalmente. Mas será que ela não tem medo de Deus cobrar o sangue do pai ou da mãe, da mão daquela pessoa? Também o homem que adulterar com mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Nesse tempo aqui, era pena de morte. Se você adulterar com a mulher do próximo, você vai ser morto, você vai pagar com a própria vida, diz o Senhor. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente morrerão. Ou seja, nesse caso aí, mataria a pessoa, o filho que dormiu com a madrasta, e a madrasta também seria morta por causa do pecado que ela cometeu. O sangue de ambos seriam sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a nora, ambos certamente morrerão. Mataria o sogro e também mataria a nora. Aquilo que está escrito, fizeram confusão, o seu sangue será sobre ele. Quando também um homem se deitar com outro homem, olha, isso aqui é importante, isso aqui você não pode perder nunca, esse versículo na Bíblia, porque existe uma cultura no Brasil e no mundo, mas não tem problema não, pastor, homem com homem, mulher com mulher, é a tradição, até as escolas, desculpa falar assim, mas eu não sei nem se o YouTube vai censurar a gente falando assim abertamente, às vezes o YouTube corta. Então eu tenho que falar em outras palavras ou medir as palavras para falar para não ser cortado. Mas hoje tem uma cultura que como se, não tem nada a ver, homem, o que tem? Mulher, não tem nada a ver, sabe? A escola até às vezes pergunta qual que é a sua opção. Meu Deus, opção? Gente, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea, é o que está escrito. Agora, se a pessoa quer seguir um outro caminho,
eu não vou ser contenciosa com ela. Ela responde diante de Deus. Eu não vou responder diante de Deus por ninguém. Eu vou ler a Bíblia, vou dizer, ó, está escrito aqui, ó. Aqui está escrito, ó, preste bem atenção no que está escrito aqui, tá? Olha o que está escrito aqui. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Então Deus está dizendo, ó, não pode, tá? E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. E ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quer dizer, o sujeito foi e se uniu com a mãe e com a filha. E agora está vivendo com as duas, como se fosse esposa dele. Deus está dizendo, não pode. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, porque também isso aqui, ó, tem um nome para isso aqui, tá? Mas eu não vou falar tão assim, porque senão acaba o YouTube censurando, até cortando, derrubando o vídeo. Mas existem pessoas que acabam ficando com animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal também. Certamente morrerão, tá? Deus está dizendo, não pode. Quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Versículo 18, e quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, né? Ela está no período menstrual, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do meu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, da tia, ou da irmã de teu pai, da tia, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levará a sua iniquidade. 20. Quando também um homem se deitar com a tia, descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Às vezes, é meu tio, ele é irmão da minha mãe, mas a mulher não é nada minha, ela é só a mulher do meu tio. Não pode, Deus está dizendo que não pode. Verso 21, quando o homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filho ficarão sobre, cairia sobre uma maldição. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo, porque lá nessa terra de Canaã, as pessoas eram maldosas, as pessoas estavam praticando todos os tipos de pecado, e Deus disse, olha, por isso eu estou tirando esse povo de lá e dando a terra para vocês, então vocês não seguem fazendo os erros que eles faziam, senão vocês também serão punidos. Não andeis nos costumes das nações que eu expus diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles, eu fui me cansando deles. Meu Deus, pessoa Deus se cansar de nós, hein? Misericórdia. E vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, eu a darei a vós, para possuir de terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e também limpas. As vossas almas não fareis abominações por causa das abominações dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, aos quais coisa apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santo, o Senhor está dizendo, ser-me-eis santo, vocês precisam ser santo, porque eu separei vocês, do meio dessas pessoas todas, eu separei vocês para vocês serem santos, então preciso que vocês de fato também sejam santos.
Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerão. Serão apedrejados, seu sangue ficará sobre ela. Quando alguém tiver um espírito de necromancia, aqui não está dizendo que, eu nasci, pastor, com um certo tipo de mediunidade. Não, você não nasceu. Sai para lá, em nome de Jesus. Sai para lá, trem. Não, você não nasceu com isso. É um mal que está querendo te acompanhar. Entendeu? Tá? Aqui você precisa fazer separação. Deus está dizendo, olha, não faça isso. Não vá seguir aqueles que lê cartas, aqueles que lê adivinhações, etc. Não. Você não tem isso, não. Quando algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Deus está dizendo, esse espírito aí, não foi eu que dei. Pastor, Deus me deu um... Não, Deus não. Negativo. Lê aqui direito o versículo, você vai entender que o próprio Deus está dizendo, quando alguém tiver de algum lugar, você permitiu esse mal, essa necromancia, essa adivinhação, esse espírito de revelação chegar até você. Mas não foi Deus que deu, não. Ou às vezes essa, premonição, ou o seu nome que você queira chamar, mas Deus está dizendo, não foi eu que dei isso aí, não, tá? Meu espírito é diferente. Uma sensitividade, pastor, eu sonho muito, eu vejo muitas coisas, tudo que eu vejo acontece. Deus está falando aqui, você vai ficar agora como? Para aceitar ter essa coisa aí? Eu sonhei, aconteceu. Eu tive um sentimento, um pressentimento, de repente aconteceu. Não estou dizendo que Deus não possa revelar, não estou dizendo que Deus não possa falar. Por exemplo, em 2001, presta atenção nisso, em 2001, mas para ser exato, mais ou menos um ano antes, então seria em 2000, quando eu estava chegando em Mato Grosso do Sul, nesse tempo, em 2001, morei em Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu lembro que lá, lembro até o lugar que eu estava na casa, lembro até como é que era o quarto, né? Exatamente onde eu estava naquele momento, dormi, sonhei, e no sonho pude ver claramente que meu pai ia falecer. Assim, foi tão claro que eu sabia, eu tinha certeza. Tanto que um ano depois, quando meu pai faleceu, eu já sabia. Eu tive todo o sentimento, passei por toda a experiência, que eu tinha muito medo de meu pai morrer e ficava muito assim apreensivo. E Deus me mostrou um ano antes. Mas olha só, 2001, nunca mais ouvi mais nada. Quer dizer, foi um fato. Agora, tem gente que fica vendo coisa toda hora, peraí. Então tem que ter cuidado, porque às vezes é um espírito de adivinhação, ou às vezes é um espírito de necromancia que está chegando aí e você não está prestando atenção nisso, tá bom? Então é melhor deixar que a palavra revele, porque hoje nós temos a palavra de Deus para revelar aos nossos corações, tá bom? Fique só na palavra, saia de qualquer revelação falsa, saia de qualquer sonho que sonhou, sai de qualquer tipo de profecia que não tem nada a ver com a palavra, porque hoje Deus fala conosco pela palavra de Deus, senão nós vamos ficar confusos. Assim como Deus falou que algumas situações aqui cairiam em confusão, eu acho que hoje tem muita gente caindo em confusão por causa de profecias, de revelação, de sonho, de pessoas aí, como aquele menino que saiu aí uns dias atrás aí, revelando, dando revelação, falando coisas. Um garoto que teria que aprender muita coisa. Eu já vi garotos que hoje são grandes homens de Deus, dos quais nós ajudamos a preparar, que começaram garotos e hoje são grandes homens de Deus, que não saíram por aí fazendo papagaiada. Hoje trabalham sério como grandes homens de Deus. É isso que nós queremos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo fato de nós estarmos aqui. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de aprender, de não seguir a outros deuses, de não sacrificar nossa família a Moloque ou a quem quer que seja, porque nós somos do Senhor. Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso,
amamos o Senhor e amamos seguir e fazer a sua vontade. Portanto, muito obrigado, meu Pai, meu Deus e meu Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Pai, esteja com cada um de nós, rica e abundantemente. Muito obrigado, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Bom, amanhã nós estaremos de volta, capítulo 21 do livro de Levítico. Leis acerca dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os pastores da época. Deus também tinha leis para eles tinham que cumprir a lei, senão também eles mesmos seriam amaldiçoados ou apedrejados também. Vamos ver? Eu volto amanhã, Deus te abençoe. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, posta nos seus grupos, que outras pessoas também sejam abençoadas. Obrigado, gente, pela companhia. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.